pessoal, boa noite. Chamo-me Marco da Silva e junto com Francisco Irício Santos vamos apresentar aqui o trabalho de Disseminado de Práticas Educativas, Formação Docente 3. A gente escolheu aqui um projeto da bobina de Tesla, que foi um dos inventos do cientista Nikola Tesla. Nikola Tesla, o cientista que iluminou o mundo. Ele nasceu em 1856 na região da atual Croácia. Tesla foi um inventor físico e engenheiro elétrico sérvio-americano. Tesla é famoso pelas contribuições para o projeto do sistema de eletricidade de corrente alternada e por invenções que até hoje chamam a atenção da cultura popular. O inventor nutria um interesse por sistemas de iluminação sem fio e seus experimentos exploravam a distribuição de energia de alta tensão e frequência. Também foi uma das primeiras pessoas a manifestar a possibilidade de comunicação sem fio intercontinental e tentou colocar essa ideia em prática na época sem sucesso. Graças a ele, como eu falei, a eletricidade chega aos nossos lares e a qualquer outro edifício ao apertar um simples interruptor. Dentre os vários inventos, ele inventou o motor de indução elétrico, as bobinas para o gerador elétrico de corrente alternada, as velas de ignição, o alternador, a rádio, o controle remoto, os fluorescentes e a luz de neon, entre outros mais de 700 inventos e 100 patentes que lhes são atribuídos e que modernizaram o mundo. Além disso, é reconhecido como o precursor de todas as redes sem fio. Ele foi um visionário controvertido e aplicado, uma figura enigmática, um inventor que estava adiantado no seu tempo e ao nosso. E é considerado o melhor inventor do século XX, apesar de que a história até agora não lhe tenha feito justiça. Os pesquisadores até hoje inspiram-se no seu legado para desenvolver novas invenções. E o que é a bobina, Antes de a gente saber como o projeto, o que é uma bobina em si? A bobina elétrica nada mais é do que um conjunto de espiras de um mesmo condutor envolto em um núcleo geralmente ferromagnético, mas que também pode ser de outros materiais, inclusive do ar. As bobinas elétricas também são conhecidas como indutores ou solenoides, que são dispositivos passivos capazes de armazenar energia elétrica criada em um campo magnético, sendo que este campo é formado por corrente alternada que passa por um fio condutor enrolado em si mesmo ou ainda em volta de uma superfície que também é condutora. E a bobina de Tesla, o que é? A bobina de Tesla ela é um transformador ressonante que em frequências altas consegue produzir valores enormes de tensão. Essa bobina ela foi inventada, como eu falei, em meados de 1890 pelo famoso e renomado físico croata Nikola Tesla. A intenção era fazer um sistema de transmissão de energia para longa distância sem usar fios e cabos elétricos. Ou seja, a intenção dele era não usar os meios convencionais que a gente vê hoje, como esses fios aí, os postes. Ele queria produzir energia, transmitir energia através do ar. Além disso, Nikola Tesla fazia experimentos com a bobina em equipamentos de geração de raio-x, fosforescência, eletroterapia e iluminação. Também pensou em usar o método da bobina de Tesla para comunicação sem fios, mas a relação sinal-ruído era muito alta, não valia a pena. Bom, como vocês vão ver no experimento aí que a gente produziu, essa bobina ela gera um ruído muito alto, Então, ele não achou viável, Ele pensou em usar para a forma de comunicação, mas ao produzir o experimento lá, ele viu que não seria viável por causa do alto ruído que o projeto produzia. E como ela é feita? A construção da bobina de Tesla não é muito complexa, mas exige um certo nível de conhecimento em elétrica e eletrônica. Ela é construída pelos seguintes equipamentos, componentes, dispositivos elétricos. Um interruptor, que ele é opcional, que esse interruptor vai servir simplesmente para ligar e desligar o circuito. Transformador primário, que esse transformador primário vai ser onde vai ser injetada a tensão, onde a tensão vai entrar primeiro.
um capacitor, banco de capacitores, um centelhador ou faiscador, uma bobina primária e uma secundária, que forma o transformador secundário. Uma forma de aterramento e um terminal para a bobina secundária. Aqui ao lado vocês podem ver que é uma figura, né, da bobina, bem parecida com a que produzimos. E como funciona essa bobina de Tesla? De acordo com a sua construção, o funcionamento da bobina de Tesla é bem intuitivo. Quando o transformador primário recebe a fonte de tensão, caso tenha aqui as tensões convencionais, né, que recebemos em nossas casas, né, 127 volts ou 220, ele a converte para um alto valor, como por exemplo 5.000, 8.000, 8.000 volts, né, ou alguma tensão maior. O capacitor de alta tensão ou banco de capacitores recebe essa tensão, e esse mesmo capacitor recebe e descarrega essa tensão até que ela se eleve no centelhador ao ponto de romper a rigidez dielétrica do ar. Ou seja, esses capacitores eles vão estar carregando e descarregando muito rápido, o que vai aí ocasionar uma elevação de tensão. Quando isso acontece, um pico muito alto da corrente elétrica consegue atravessar e chegar até a bobina primária do segundo transformador, gerando assim um campo magnético variável. Isso quer dizer, né, que esse campo magnético ele não vai permanecer constante, né, ele vai variar tanto para mais quanto para menos. Aqui temos uma foto real do experimento, né? Eu vou passar aqui um vídeo aqui para vocês verem mais ou menos como funciona. Aí eu vou ligar ele, né? Esse barulhinho aí seria o ruído lá, né, que Nikola Tesla descreveu, que como ele queria usar para comunicação, né? Só que como ela fazia muito barulho, né, muito ruído, ele achou que não seria viável. Aí eu liguei ela e vou encostar a lâmpada. Vou só aproximar a lâmpada. Vocês podem ver que ao aproximar a lâmpada, sem utilização de fios nem nada, ela já acende, né? E vamos voltar aqui para o slide. Então, essa bobina de Tesla, ela leva a tensão, né, como eu falei anteriormente, ela leva a tensão normal, 120 ou 220, que é as tensões convencionais, né? No nosso caso aqui, a gente está utilizando uma fonte de tensão de 5 volts, até poderia colocar, né, uma tensão maior. Ela eleva, né, essa tensão de 120 ou 220 até 5.000 volts, ou bem mais que isso. Isso vai depender também das espiras, né, das voltas aí que esse cobre está enrolado nesse cano de PVC aí, né? Quanto mais voltas, mais espiras, e a tensão ela vai ser maior. Para ficar mais compreensível, imagine a eletricidade correndo por um fio da mesma forma que a água saindo de uma mangueira. A corrente pode ser comparada ao fluxo da água e a voltagem à pressão. A pressão da água, quando se coloca um bico na mangueira, né? Eu acho que a maioria de vocês aqui fazem isso, né? Quando a gente coloca um bico na mangueira, o que acontece, né? A força da pressão da água ela aumenta, né, significativamente, ou seja, ela fica muito mais forte, né, do que sem o bico. No caso, ela aumenta enquanto o fluxo da água diminui, ou seja, né, o fluxo lá da água corrente ela diminui. A bobina de Tesla ela age de forma parecida. A corrente de baixa voltagem enviada por meio de uma bobina primária e em seguida é transferida através de uma bobina secundária muito mais comprida. Ela diminui a corrente, mas aumenta a voltagem. Isso torna a bobina, como eu falei anteriormente, um transformador. Sim, durante aqui esse experimento, né, surgiu algumas dúvidas, né? A primeira foi se acho que a maioria de vocês aqui já levou algum choque, né? Se
se um choque de 127 volts ou 220, ele já, digamos que já faz um estrago grande, né? Pense aí, 5.000 volts, né? A gente entrar em contato com 5.000 volts. Isso poderia ser fatal, né? Mas por que isso não acontece na bobina de Tesla? Bom, isso não acontece porque, de fato, a tensão é muito alta, né? Mas a corrente ela é baixa. O que esse transformador faz é o seguinte, ele diminui a corrente, que já é baixa, né? Diminui a corrente e aumenta a tensão, ou seja, você vai estar perdendo corrente e vai estar ganhando em tensão. Então, como a corrente é muito baixa, isso torna o projeto, digamos que não tão perigoso, né? Fugiu a palavra agora da minha mente aqui, mas não tão perigoso. Esse projeto em si não era para dar choque, né? Mas esse meu, pelo menos, eu já levei uns 3 choques. Acho que eu fiz alguma coisa errada ao montar aqui o circuito, mas ele em si, ele é, digamos que, inofensivo, né? E a segunda pergunta que surgiu aqui foi por que a lâmpada acende, né? Por que a lâmpada acende sem precisar de utilizar fios, né? Como é a forma convencional aí que a gente faz, né? Utiliza fios, cabos. Então, quando a gente aproxima a lâmpada fluorescente, que no caso é a que eu estou usando aí, né? Quando a gente aproxima a lâmpada fluorescente da bobina, o campo magnético gerado pela mini bobina de Tesla induz um diferente de potencial na lâmpada. A luz se torna mais intensa com a proximidade da lâmpada, a bobina secundária, por estar se aproximando da origem do campo magnético, ou seja, quanto mais a gente aproxima a bobina, maior vai ser a intensidade da luz, né? Isso acontece porque, né, o campo magnético ele vai induzir uma diferença de potencial, fazendo aí com que haja luz, né? Bom, e por que, né, esse projeto ele não foi adiante? Maravilhoso, né? Enquanto estava no papel. Eu procurei, né, informações sobre, a gente não encontrou, procuramos, mas não encontramos. E eu acho, né, que, imaginem, eu vou levar o projeto aí para a sala de aula, acho que vocês vão estar vendo aí. Imagine que se para acender uma lâmpada eu precisei de um projetinho não tão pequeno, né, mas também não tão grande. Se para acender uma lâmpada com a distância mínima, né, de centímetros, foi preciso de um projeto desse tamanho, imaginem aí o que seria preciso, o que seria necessário para fornecer eletricidade para, digamos que, uma cidade, né, um país, ou até o mundo inteiro, né? Acho que precisaria de bobinas aí do tamanho de cidades, né? E eu imagino também pelo custo, né? Ia ter que ser feito várias adaptações, né? Imagino que o custo seria muito alto para produzir, né, tal experimento, né? Tal projeto. Hoje em dia já existe, né? Alguns, acho que utilizando o mesmo conceito, digamos assim, como o Wi-Fi, né? É o mesmo conceito. É um sinal, né, que ele é transmitido através do ar. Temos também carregamento aí sem fio, já carregadores sem fios. E entre outros aí, o mesmo conceito. Aqui são as referências, né? Eu espero que tenha ficado bem claro. Espero que tenha ficado bem claro, né? A nossa explicação aí. E perguntas, dúvidas, perguntas. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, consulte o teu Google. Brincadeiras à parte, vamos estar aí na sala de aula tentando responder o máximo de perguntas ou dúvidas que vocês tiverem sobre o assunto. E muito obrigado, até a próxima.